tenho a missão aqui de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Esse primeiro texto aqui, ele fala de como o jeito que a gente vive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de trazer o texto bíblico. Você está satisfeita com o seu próprio estilo de vida, assim, os seus hábitos? Você entende que a sua vida está assim, frutificando no potencial máximo que Deus deu a você? Você está contente com a forma como você... Não precisa me responder, tá? É só algo para a gente olhar. E se você não tiver, não é para você ficar triste. Ai, puxa, não estou... Não é esse o sentimento, mas é para, a partir de uma identificação, de um ponto, a gente fazer o ajuste de rota. Quando a gente começa a considerar que a nossa vida é o conjunto de tudo que a gente faz, muitas vezes, todos os dias, sim ou não? É assim. No final do ano, você já parou para pensar? Olha só, vou dar um dado aqui para você. No final de um ano, dependendo de como você, vamos falar de nutrição, de alimentação, você come aí uns 300, 400 gramas de alimento sólido, mas tem o líquido também. Então, provavelmente você durante um dia deve aí ingerir quase 1 quilo. Não é isso? Mais ou menos? Não, quase 1 quilo não, mais. Alguns até mais, né? Dependendo, 1 quilo tem o prato do almoço, né? Mas aí toma uns 2 litros de água, quem toma direitinho, 1 litro é 1 quilo. Então, se você pesar isso aí 2 quilos, 3 quilos, durante 365 dias, você já parou para pensar que passa pelo seu trato digestivo ou digestório aproximadamente aí 1 tonelada? Você come 1 tonelada por ano. Assustou? 1 tonelada de peso passa entre sólidos e líquidos, passa pelo nosso trato digestório. Se for somar isso, nem vamos somar mais. Faltou 10 anos, nos últimos 10 anos, 1 tonelada é o peso de um carro. Você come 1 carro por ano. Então, imagina o que acontece dentro de nós. Como é que a gente tem cuidado? Como isso impacta a nossa vida? Muitas inflamações, infecções que a gente tem, às vezes tem a ver com a forma como a gente se alimenta. Se você somar quantas horas a gente passou, por exemplo, buscando o Senhor, orando, dobrando o joelho, em oração, leitura da palavra, talvez se for comparar com outros hábitos que temos, talvez representa tão pouquinho. E quando a gente vai somar, talvez a gente chegue à conclusão, por isso que algumas áreas da minha vida não estão frutificando. Porque se eu paro para somar o tempo que eu tenho de leitura da palavra, leu 5 minutinhos por dia, se juntar isso no ano, nem se compara, por exemplo, com o tempo que você assistiu vídeos do YouTube, talvez. Então, está explicado porque falta a revelação da palavra, porque falta clareza e direção, porque que parte do ano passa sofrendo com doença e enfermidade. É só a gente parar para como nós temos vivido. E essas coisas não aparecem porque elas acontecem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Elas não acontecem aqui no culto. Elas acontecem quando a gente está sem supervisão. Não tem irmão olhando para nós. Não tem ninguém. Ali é a gente mesmo. Então, meu convite para você é, nesta manhã, o Senhor está nos convidando a prestar atenção na maneira como a gente vive. Eu acho que esta palavra, ela pode mudar a nossa rota. E é a minha cooperação para você. Quando a gente olha, por exemplo, a vida do nosso pastor Leandro aqui, é uma vida frutífera, mas ele tem procurado atentar para a palavra, tratar com zelo. E eu tenho certeza que muitas áreas da sua vida você também tem colhido frutos muito bons.
Mas pode ser que outras áreas ainda não, porque precisa fazer ajuste de rota. Vamos fazer ajuste de rota hoje? Então avisa seu irmão, vai ter ajuste de rota hoje, queridos. Maravilha! Então vamos lá. Pastor Leandro, quantos minutos aqui? Onde tem timer? Aí não é timer não, eu tenho 10 horas e 59 minutos? Ah não, esse é o horário, querido. 10 minutos, 50. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que eu vou usar aqui talvez uns 30 minutinhos, mas espero ser bem útil para você. O texto base aqui está em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Repito, Efésios 5, versículo 15 e versículo 16. Eu vou ler o texto. Diz assim, para quem está lendo junto comigo, a versão NVI, tá? Você deixa anotado aí. Para a gente ganhar tempo eu vou ler. Diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu destrinchei este versículo em 4 partes. A primeira parte dela está aqui, ó. Então tá aí. A primeira parte que eu quero trazer aqui e a gente dar um mergulho nessa parte do versículo é: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Olha, essa é uma instrução poderosa da palavra. Paulo está escrevendo àquela igreja, está recomendando fortemente. Existe uma coisa que nós precisamos ter zelo. Por exemplo, eu estou usando aqui um equipamento. Se eu deixar esse equipamento cair e ele se quebrar, causa um prejuízo. Para evitar isso, eu estou segurando firmemente. E não é uma tarefa difícil, porque ele tem um peso adequado, ele tem uma medida, um volume adequado, que me permite confortavelmente segurá-lo firmemente em minhas mãos. Eu estou tomando cuidado com este equipamento, mas com ele fica tudo mais fácil. Agora, a Bíblia diz que nós devemos também tomar cuidado com a nossa maneira de viver. Qual é o peso que a nossa maneira de viver tem? Qual a medida e o volume dela? É uma coisa mais complexa. Você pedir para eu tomar conta de um copo, de um microfone, de um carro, é diferente de você me pedir para tomar conta da minha vida. Porque exige de mim uma amplitude, uma visão, um conhecimento, um entendimento, uma visão de drone. Eu tenho que olhar de cima. Eu mesmo não consigo ter noção da minha vida por completo, mas eu consigo dar uma olhada nela por etapas. Por exemplo, eu consigo olhar para a última semana e falar: como que eu vivi essa semana agora que passou? Como que eu vivi o último mês? O que eu fiz nesse ano? Eu consigo fazer esta avaliação. Então, a palavra do Senhor é: cuidado, cuide, preste atenção, tenha um cuidado com a sua maneira de viver. Isso exige atenção e refino. Olha, queridos, nós vivemos tempos onde as pessoas estão muito distraídas com muita informação. É uma característica natural da sociedade pós-moderna, da sociedade pós-industrial e tecnológica. Nós temos muitas coisas para nos distrair. Dito isso, a gente não consegue às vezes prestar atenção na nossa própria vida. E não é de hoje. O próprio Moisés fez uma oração ao Senhor, registrada em Salmos 90, 12. Olha o que ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O próprio Moisés pede isso ao Senhor. Ele fala que nós tenhamos, Senhor, dá-nos a noção da brevidade da vida, dá-nos noção da nossa jornada, para que a gente se torne sábio, para que a gente não desperdice a nossa vida. Você está aqui comigo? Eu tenho certeza que você não quer desperdiçar a sua vida. Então, nós temos a chance. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Segunda parte: que não seja como insensatos, mas como sábios.
Como vive o insensato? Onde ele mora? O que ele come? Como é a vida do insensato? Olha, em curtas palavras, é uma vida irrefletida. O insensato normalmente não põe a mão na consciência. Ele não olha para o Criador. Ele não pensa sobre as decisões dele. Ele não pensa sobre os impactos das escolhas que ele faz. Quando você está diante de alguém, se você conhece alguém que está tomando atitudes e decisões, sem se preocupar com o impacto que aquilo vai gerar na própria família, no relacionamento conjugal, você está diante de uma pessoa que está agindo com insensatez. E a Bíblia está dizendo o seguinte: não viva como essa pessoa. Não vivam como insensatos. Você e eu somos chamados a viver com sabedoria, mas como sábios. Olha o que diz Provérbios 21, 5, fazendo consonância com isso. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que a palavra está dizendo? Aqui é uma característica da vida do insensato. Ele não consegue lidar com o fator tempo. Ele não sabe lidar com a variável tempo. Ele não sabe esperar. Ele é imediatista. Ele não entende a lei da semeadura. Ele não entende que há uma fase da vida que você precisa se esforçar muito sem colher, porque a colheita virá lá na frente. Ele é quase como uma criança, que qualquer sinal luminoso e sonoro o distrai. E tudo que ele estava construindo, agora ele para, porque agora ele vai fazer outra coisa. E daqui a pouco outra coisa tira a atenção dele, e ele vai fazer outra coisa. Assim é a vida do insensato. Ele não tem planos consolidados. Ele não tem plano nenhum para a sua família. Ele não tem plano nenhum para os seus filhos. Ele não tem plano nenhum. E fazer plano não é só pensar, eu tenho que pagar uma faculdade para o meu filho, tenho que ajudar. Não, não é. É ter planos, é como eu vou construir o relacionamento com os meus filhos daqui para frente. Quais serão os nossos momentos de encontros? Quando o Senhor me despertou isso, amados. Apesar da gente ser uma família pastoral, rodeada, sempre rodeando a palavra, mas nós intencionalmente criamos momentos devocionais em família, chamado Família Unida, onde nós nos sentamos, cultuamos ao Senhor como família. Eu não estou dando esse testemunho para mostrar que eu sou melhor que você. Não, estou só dizendo que a gente precisa ser muito prático. Então nós não deixamos passar de 2 semanas esses encontros. Sentar, louvar o Senhor, fazer correção de rota, aplaudir um ao outro, ver o que um está passando, como que a gente pode ajudar, como família. Porque nenhum problema familiar começa na terça e explode na quarta. São coisas que não são tratadas. É um distanciamento. É um filho que agiu assim, o pai não foi lá e resolveu. Ficou conversa no ar, mal acertada, não teve pedido de perdão. E vai criando um distanciamento. Aí a pessoa já começa a pensar, está na minha casa, é um lugar que eu não gosto de estar. E daqui a pouco, aquela família, que era para estar unida, ela está separada. Eu estou dando o exemplo da família, mas isso se aplica em qualquer área da vida, onde você não tem nenhum plano. Olha o que diz o texto, repito. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aquele que não sabe organizar a sua vida, o seu tempo, ele não sabe lidar com o fator tempo. Quando ele vê, já tem que fazer agora, tudo é imediato, ele é reativo, ele não tem plano nenhum. A Bíblia diz que pessoas assim ficam na miséria, com a escassez, não tem nada para repartir. E o pouco que tem, quando tem, não reparte, porque ele não conhece a lei da semeadora. Eu lembrei hoje, a Su e eu estudamos no mesmo colégio ali na Moca, Colégio Camargo Aranha, fizemos um ensino médio técnico, e a Su tinha um amigo, e não era só esse amigo dela não, mas especificamente, quando ele comprava um lanche na cantina, porque para nós comprar um misto quente na cantina era um evento, né, que você recebeu o seu salário, hoje eu vou comprar um misto quente na cantina. Isso era maravilhoso. Mas aquele menino, para não repartir, ele lambia o lanche dele inteiro.
Que era uma forma dele blindar, ninguém vir pedir pedaço para ele. Olha só, gente. Lógico que ninguém pedia, porque já sabia disso, né? Ficava com nojo. Mas quantas pessoas quase nunca tem quando tem lambe? Para não repartir nada. Não entendem este princípio. Tudo que quer tem que consumir tudo hoje. E a Bíblia diz que pessoas assim não estão sabendo viver, não. Embora estão existindo, não estão vivendo do jeito certo. Nós precisamos entender que nós não podemos abraçar essa mentira que dizem por aí, cada um tem a sua verdade. Não, existe um jeito certo e existe um jeito errado de viver. E a palavra está mostrando que o insensato, ele não reflete em nada disso. Ele não constrói relacionamento com Deus. Quando se aproxima de Deus é para pedir perdão, alguma coisa, e só por desencargo de consciência só. É só isso. Ele só sabe chegar a Deus para pedir socorro, ou pedir que Deus, de alguma forma, o perdoe. Mas ele não sabe se aproximar de Deus para dizer, como o Senhor é bom. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor me deu? Ele não consegue construir isso. É sempre um relacionamento tenso. É sempre um relacionamento inflamado. Você está me acompanhando aqui, irmãos? A Bíblia está dizendo que nós precisamos entender a forma certa de viver. E aí, Paulo diz, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Essa que seria a terceira parte, eu vou deixar por último. Eu vou me adiantar aqui, porque os dias são maus. De fato, os dias são maus. Existem as questões culturais, que são barreiras. Eu fiz uma pesquisa esses dias, um dado do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele mede o nível de confiança das pessoas umas nas outras. Existe uma pergunta que eles fazem o seguinte: quanto você confia nas pessoas? De forma genérica mesmo. Em países mais ricos, a média de confiança é de aproximadamente 50%, 49%, variando entre 41% a 50%. Países aqui já na Latinoamérica, América Latina, já vai caindo. Então, você vai ter a Argentina quase 17%, o Chile 18%, o México um pouquinho mais 19%, na Venezuela 5 ponto alguma coisa, e no Brasil 4,69%. 4,69%. Eu creio que se fizesse uma pesquisa só na igreja, eu acredito que essa média seria um pouco mais alta. Porque a igreja, como um recorte da sociedade, ela carrega valores importantes de confiança e verdade que a sociedade não expressa. Faz sentido o que eu estou falando? Mas nós também somos filhos do nosso tempo. Nós também expressamos a sociedade. Então é comum, se você vai comer num lugar e a mulher precisa ir no banheiro, imagina que ela vai largar a bolsa dela lá no restaurante, ela vai levar junto. É sempre uma sensação de desconfiança. E isso é característica de países que vivem na escassez. Quando a gente olha para isso, a gente lida com esses fatores culturais que são barreiras. São barreiras que o Evangelho precisa quebrar. Não estou dizendo que a gente também não conhece a pessoa, já vai confiando tudo, mas você entende o que eu quero dizer. Há lugares que não precisa de roleta, de nada disso. As pessoas podem passar e ninguém vai ficar desconfiado se ela vai pagar ou não. Tem lugares que podem colocar coisas, isso já estão tentando já implantar aqui no Brasil. O mercado de confiança. Você põe alguma coisa lá, não tem ninguém para cobrar. Você vai lá, faz o Pix, pega o produto e vai embora. Ninguém ficou te supervisionando. Mas sempre tem um aproveitador. Eu sei porque eu tenho um amigo que tem esses mercados de condomínio, e tem um segmento chamado Honest Market, que tem gente que rouba produto desses mercados. Aí a câmera de segurança do condomínio vai ver, você está... Irmãos, é uma senhorinha roubando na cara do... Sabe assim, o estereótipo que fala, não, uma pessoa dessa não vai fazer... Às vezes é um homem que você olha assim, você fala, não, esse homem é um cara aí decente, roubando.
Pensa que é molecada que está fazendo isso. Não, gente adulta. Infelizmente, a gente lida com isso. O hedonismo. O que é o hedonismo? A cultura do bem-estar. Não importa o que aconteça, o que importa é que você sinta-se bem e seja feliz. Ainda que seja para você jogar seu casamento na lata do lixo, o que importa é que você fique feliz. Isso se chama hedonismo. Isso é uma filosofia que vira religião. Isso é um ídolo no coração das pessoas. Corrente do nosso tempo. O tempo todo nós somos alertados sobre isso. A futilidade. Enfim. Nós vivemos dias maus. Sim ou não, irmãos? Com isso, eu não sou pessimista. Mas nós, quando olhamos para a realidade, o sistema filosófico corrente, a gente entende que nós estamos na contracorrente. Ser cristão, filho de Deus, discípulo do Senhor Jesus, é estar na contracorrente. Por isso, Paulo está dizendo, prestem atenção com a maneira como vocês vivem. Não vivam de forma irrefletida. Não sejam como a maioria das pessoas estão sendo, vivendo. Espera-se de vocês, filhos de Deus, coisas mais excelentes, melhores, sabedoria, não insensatez. Entenda que você e eu vivemos dias difíceis, dias maus, existe muita virtude também, a gente encontra muita coisa boa acontecendo também, mas de forma geral, o sistema desse mundo, ele não é a favor das coisas de Deus, pelo contrário, ele é contra as coisas de Deus. Então nós precisamos ter atenção, e por último, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eclesiastes capítulo 3 diz exatamente isso, para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Gálatas 6, Paulo dizia àquela igreja, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. O que eu quero dizer com essa parte do versículo? O que nós estamos falando até aqui? Prestar atenção na maneira como a gente vive. Isso exige de nós reflexão, porque não é como equipamento que eu pego na mão e eu posso tomar cuidado assim de forma imediata. Eu preciso olhar, prestar atenção na minha vida. Não posso viver de forma insensata. Eu tenho que ter algum tempo no meu dia onde eu reflita sobre minhas decisões, onde eu busque a palavra do Senhor, onde eu esteja com Ele, porque o mundo que eu estou inserido, ele está indo contra a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita. E Deus me chamou para viver assim. E agora, por último, a palavra é, como eu estou lidando com o fator tempo? Está tudo junto. Como que eu lido com o tempo? Se eu perguntar aqui, quantos aqui tem tempo sobrando, assim, você fala, eu não sei nem o que eu faço com tanto tempo que me sobra. Poucas mãos talvez levantariam. Quantos aqui convivem com a sensação de que às vezes te falta tempo para fazer tudo que você gostaria? Levanta a mão agora, deixa eu ver. É generalizado, irmãos. Mas o mundo sempre tem 24 horas. Então, a gente é um elemento assim, como que a gente reparte? Aí eu precisei lá atrás, amados, eu falei assim, Senhor, eu olho para a tua palavra, mas eu tenho que ser prático, porque o tempo todo a Bíblia me ensina a ser prático. Coloca a palavra em prática. Não dá só para, é verdade, né? A gente precisa aqui aproveitar ao máximo cada oportunidade. O que ele está dizendo? Aproveitar vem de tornar útil. Vem de provectus, que significa gerar progresso, tornar útil. Ou seja, eu preciso pegar cada oportunidade, e oportunidade vem de obiportus, era um tipo de vento, na época marítima, nas grandes navegações, que eles diziam, agora está vindo o vento obiportus. Ob significa em direção a portos, ao porto, um vento favorável. Se tem um vento que está vindo e vai me levar em direção ao porto, eu vou ganhar tempo, eu vou ter menos esforço e vou chegar mais rápido. O que a Bíblia está dizendo?
Você e eu precisamos otimizar o nosso tempo. Nós precisamos tornar o nosso tempo mais útil. Nós precisamos dar utilidade para este tempo. Nós precisamos ser intencionais para que cada momento seja proveitoso. Quem está aqui comigo? Eu estou conseguindo ser claro na palavra, amados? É isso que a palavra está dizendo. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Em outras palavras, é isso. Aproveite cada oportunidade. Em outras palavras, dê um significado para os minutos. Dê um significado e um propósito para o seu tempo. Você vai ter uma hora aí na sua casa, cria algo aí que vai gerar um propósito. Não joga essa hora na lata do lixo, não, irmãos. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Isso que eu estou falando aqui, é o que Deus espera de nós. Há muitas pessoas que têm uma aparência de espiritualidade, mas a vida, no dia a dia, não tem nada da palavra. O que eu estou trazendo aqui é a coisa prática. E o meu convite para você, é você dar um propósito para o seu tempo. Assim sendo, eu deixo aqui nesses minutos finais da pregação, 4 formas de você organizar o seu tempo. 4 formas. Primeiro tempo, primeira forma, são 4 nomenclaturas, tá? Que vai ajudar você. Primeira delas é o tempo de plantar. Tudo isso é bíblico. Há um tempo que não é tempo de colher. A gente fez o nosso acampamento de adolescentes recentemente, estivemos lá em quase 250, e eu falei para as meninas, queridas, não namora um menino que não tem salário ainda. Tinha uns caras que já olharam meio torto para mim. Eu falei, não, às vezes alguém ficar desempregado é uma coisa, não está tendo salário porque ficou desempregado, é específico. Agora, menino de 17 anos, 18, mas é bonitinho, que hoje todo mundo consegue ficar bonitinho. Os adolescentes da minha época, a gente era muito feio, mas hoje dá para ficar bonito. Mas é bonitinho, mas ele não paga a pipoca nem dele, ele não resolve as questões nem dele. Calma, há um tempo na nossa vida, e a rapaziada, gente, é hora de plantar, tem tempo que é para plantar, não é hora ainda de usufruir, não vai queimar a etapa que vai dar ruim para você. Creia, acredita na palavra de Deus. Isso não se aplica só para jovens, adolescentes que estão construindo sua vida, isso se aplica para todos nós. Há momentos na nossa vida que a gente diz assim, agora é tempo de plantar, eu não vou ver o resultado ainda, mas eu vou continuar plantando. Talvez aqui tem esposas que estão plantando para ver o marido se converter lá na frente. É uma época que te desafia, mexe muitas vezes com a sua esperança, mas você entende que você não pode deixar de plantar. Você está plantando coração. Com a minha mãe foi assim, minha mãe conheceu a Cristo antes do meu pai. E quando meu pai viu que minha mãe conheceu a Jesus, com 6 meses de casado, ele queria encerrar o casamento, porque ele falou, não vou ficar casado com crente. Minha mãe se desesperou, foi embora? Não. Ela falou assim, não, mas você é o meu esposo. E ela, a atitude dela, foi ganhando e conquistando o coração dele, e ele um dia foi ver o que estava falando naquela igreja, por causa da atitude dela. E aí, quando chegou no sábado, o pastor Carlos Alberto estava pregando, ele falou assim, ela contou toda a minha vida para esse pastor. Eu vou ter que voltar aqui amanhã para ver isso. No final do culto ele estava entregando a vida a Jesus. E a vida do meu pai foi transformada. Ele é um pastor, um homem visionário. Mas para minha mãe, a fatura foi cara. Tem que esperar o tempo de plantar. É tempo de plantar. Quem vai começar um negócio é tempo de renúncias. Às vezes você tem que dar um movimento para trás para dar muitos para frente. Às vezes você chegou num ponto, agora eu tenho um padrão de vida, aí você tem um recurso X, você quer plantar em algo, às vezes você vai precisar reorganizar, abrir mão de algumas coisas, para poder plantar e colher lá na frente. Não fique achando que agora as coisas deram errado para você,
Na vida, às vezes, a gente faz este movimento, porque é tempo de renúncia, de colocar na balança as prioridades. É assim, amados. Mas nem por isso a gente vai perder a alegria da salvação. Me permita ainda, dando um testemunho dos meus pais, quando nós morávamos aqui perto da Avenida Itaquera, antes de morar lá para Guarulhos, a gente morava ali na travessa, perto ali da Avenida Dalila, a gente morava naquela altura ali da Avenida Itaquera, e a nossa casa tinha um grupo familiar. E eu lembro que, como ia muita gente no nosso grupo, e a nossa casa era o quarto dos meus pais, a cozinha e o meu quarto das minhas irmãs, e ia muita gente lá. Então, uma vez, meu pai, ele chamou a gente e falou que precisava, porque o grupo familiar era na cozinha. Ele falou assim, ele precisava desmontar o nosso quarto e transformar em cozinha, e o quarto dele ele repartir no meio, para dividir com a gente, para poder receber mais pessoas. Amados, e ele fez isso. E Deus acrescentou. Ele vendeu um carro e ficamos 2 anos sem carro. A gente ia lá na igreja sede, na Vila Carrão. A gente ia no culto da manhã e da noite, com chuva, frio, sol, do jeito que fosse. Nós andávamos, íamos de ônibus, felizes da vida, porque ele vendeu o carro para poder ampliar a casa, para receber mais gente. E nós não ficamos loucos. E depois de alguns anos, aí ele começou ali, depois foi começar a construir em cima. E não tinha recurso para... E quantas vezes, amados, comprar bife em casa era por unidade. Né, assim, vê 1 quilo de bife? Não. Vê 3 bifes. E na época que não dava para colocar uma forraçãozinha, quando ele construiu em cima, ele pegou... Meus pais, eles pegaram caixa de papelão no mercado, porque às vezes aquele piso de cimento, às vezes ficava muito frio, e para não deixar frio, não dava para colocar forração, fez uma forração de papelão maravilhosa, mas colocaram aquela fita, e era a nossa casa, e quando estava a reforma, continuava recebendo gente em casa. Às vezes os irmãos vinham do Nordeste, em algum lugar lá, não, minha casa está em reforma. Não, meus pais às vezes não dormem na nossa cama. Quantas vezes eu vi meus pais indo dormir lá no meio da reforma? Tempo de plantar. Tem tempo de plantar. Depois pôde sim construir, colocou, terminou a casa. Quando a casa ficou pronta, a gente foi para Guarulhos. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, hoje a gente vê o Senhor honrando, o Senhor acrescentando, o Senhor abrindo portas. Hoje a gente vê, até hoje nós estamos colhendo frutos daquele tempo de renúncia. Tem gente que quer viver o máximo de Deus. Senhor, derrama a sua unção sobre a minha vida. E o Senhor pergunta, para que unção, para quê, filho? Não, seu irmão estava pedindo unção do lado aqui, eu também quero, Senhor. O que você vai renunciar? Eu não pensei nisso. Então, filhão, pensa no que você vai renunciar, aí você volta para pedir a unção. Porque você ainda não entendeu sobre a lei de plantar. Você quer colher sem plantar. Ninguém pode chegar e falar, cadê meu pé de laranja que eu nunca plantei? Não plantou. Não plantou. Tudo que a gente plantar, vai colher. Qual o primeiro tipo de tempo? Plantar. 1, 2, 3, já? Segundo tipo de tempo, é o tempo produtivo. Esse tempo produtivo não é assim, eu coloquei a minha planta, minha semente, coloquei, agora eu vou dormir um pouco aqui para ver, tomara que esse negócio frutifique. Não, eu coloco lá e eu creio que isso vai dar uma colheita, então agora eu preciso me preparar, eu preciso ver onde que eu vou colocar quando vier a colheita, qual é o lugar, quem são as pessoas que vão me ajudar, quais são os equipamentos que eu vou precisar utilizar, porque não adianta nada eu plantar e não estar pronto para receber. Então agora eu vou me preparar. Tempo produtivo, segundo tipo de tempo produtivo, qual que é? CG Itaquera? Tempo produtivo, é o tempo de muito aprendizado, é o tempo de muito treinamento. Tem uma fase da nossa vida, irmãos, tem gente que, no YouTube você vê muita gente aí, tem gente que leu 2 livros aí já quer dar aula no YouTube. Tem fase da nossa vida que a gente não está pronto para dar aula de nada, é só tempo de aprender, sugar, fazer pergunta, faz pergunta. O que você quer aprender? Vai atrás, pergunta, treina,
É um tempo produtivo, é tempo de conexão, é um tempo de muita organização. Você precisa organizar mais, você tem que ter mais disciplina, mais disciplina. Talvez a falta de disciplina está sendo o maior roubador da sua vida. Você faz seguro para tudo, põe cadeado em tudo, mas a indisciplina tem roubado você debaixo do seu nariz, você não está percebendo isso. Você mesmo talvez está sendo seu autossabotador por causa da indisciplina. Essa é uma fase de muita disciplina. Enquanto plantar é uma entrega, o tempo produtivo é preparação. Diga comigo, plantar é entrega, produtivo é preparação. Você está conseguindo me acompanhar aqui, irmãos? Está sendo importante o que eu estou trazendo aqui? E tudo nós estamos dentro do versículo. Tudo isso aqui é a palavra do Senhor. A gente vai trabalhando, né? Como que a gente faz? Eu não sei, alguns de vocês aqui, porque eu já vim treinar aqui no Parque do Carmo. Eu já vim de Guarulhos treinar aqui, porque aqui tem bastante subida. Eu gosto de fazer, faço corrida de montanha, trail running, e eu gosto de fazer corridas de longa distância. Então, agora, fiz esse ano uma prova de 80 quilômetros e uma de 49, e já estou me preparando ano que vem para Indomit, 80 quilômetros na montanha, e uma de 108 quilômetros em setembro. E eu já encontrei alguns de vocês aqui treinando lá. Agora, às vezes a pessoa fala assim, mas como você faz para correr 80 quilômetros? Eu estou cansado só de ouvir. A maior dessa reação das pessoas é essa. Eu não corro nem 5. Óbvio, calma, eu também não corria. Primeira vez que eu fui correr com 33, agora em janeiro eu faço 51. Quando eu fui correr com 33, eu não corri nem 1 quilômetro. Ainda bem que o irmão me viu saindo do portão do Bosque Mar, que me parou lá. Ele falou, vou te treinar para fazer a São Silvestre, porque eu estava indo embora decepcionado comigo, não corri nem 1 quilômetro, fiquei com a língua de fora. Agora o que aconteceu? Eu fui treinando. Fui treinando. Fui treinar na montanha, puxar pneu em subida de montanha. Então, agora, para mim, você correr 17 horas, essa prova começa às 10 da noite, termina 3 da sexta e terminei, eu cheguei 3 da tarde do sábado. Irmãos, não tem mágica, é só treinar. Aí eu já conquistei já fui em várias corridas longas, continuo, estou aqui olhando. A próxima vai ser em março. Eu faço só 2 corridas longas no ano, a março e setembro. Não dá, pastor tem que pregar de domingo, né? A maioria das corridas é tudo domingo. Então, mas o que eu faço? Estou treinando. Hoje eu corri 14 quilômetros. Hoje eu acordei 5h30 da manhã, quando eu olhei lá, aquela chuvinha, aquele tempo assim que fala, volta para a cama. Você vai pregar hoje, você é um pastor, domingo é um dia cheio, você já participou da conferência e foi 4 vezes para São Paulo, evento, você vai viajar amanhã, a tua vida está, só vem do jeito que vem, vai. Que eu já estava decidido. Eu decido antes. Quando o problema vem bater na minha porta, eu falo, está atrasado, querido. Está atrasado, porque a decisão já tomei antes. Antes de você chegar, eu já tomei. Estou indo com chuva, do jeito que for. E fui treinar e fiz meus 14K. E passei na comunidade de Guarulhos, dei um abraço nos irmãos, e agora estou aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Que delícia, amados. Estou feliz da vida. Agora, plantei. Continuo, e ao mesmo tempo que eu estou plantando, eu continuo produzindo, porque se eu quero correr ano que vem, eu preciso continuar me preparando. Terceiro tipo de tempo da colheita, tem que ter celebração. Tem gente que quando colhe não celebra. Talvez alguns de nós aqui está com celebração atrasada. Tem gente que tem a percepção de que a vida sempre é difícil. Tem pai que sempre fala assim para o filho, não dá para comprar agora, filho. Pai, mas não dava ano passado, mas não dava. E não dá agora também. Mas agora não dá, filho. Não dava e não é o ano passado, não. Nunca deu, não dá e nunca dará. Por que já não responde assim? Porque a questão não é sobre dar ou não dar, é sobre mentalidade. Põe mentalidade que limita a cabeça do próprio filho. Por que não fala assim, filho, vem aqui. Olhando aqui para as nossas contas, de fato, isso que a gente gostaria não dá. Mas nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Meus pais sempre fizeram. Você já apresentou isso ao Senhor? E quando o Senhor responde, seja sim, seja não, seja qual for a resposta de Deus,
Celebra. Celebra. A gente tem que aprender a fazer festa, amados. Porque senão a gente sempre, parece que está sempre vivendo esse momento. Agora estamos num momento difícil. Agora é um momento delicado. Agora é um momento complicado. Olha, vai piorar um pouco mais, hein? Que ser humano que consegue viver com esse estímulo? Consegue produzir dessa forma? Nós precisamos de esperança também, amados. Então nós precisamos celebrar, ainda que for uma celebração, ainda que foi algo pequeno, celebra. Hoje eu fui lá com o bosque, mas estava vazio, né, irmão? Vazio, só estava eu, e encontrei um membro da igreja lá. Aí ele falou: pastor, posso te acompanhar um pouquinho? Ele acompanhou lá, só que eu estava fazendo tiro, né? Tem uma parte que eu faço rápido, outra parte eu volto recuperando. Aí na hora do tiro eu falei: quer puxar um pouco mais rápido? Vamos lá? Que ele está treinando faz 6 meses, está indo bem. Aí ele foi até uma parte comigo, depois ele: pastor, aqui eu não consigo mais. Não, legal. Tá. Aí voltei, encontrei ele. Ele falou: pastor, nesses 2 anos, minha vida está mudando completamente. Aliás, eu estar aqui é por tudo que eu tenho aprendido com você. Eu falei: louvado seja o Senhor. Isso, querido, meu irmãozão, o que você está trazendo para mim é um troféu. Você está me recompensando. Quero celebrar isso aqui. Vamos tirar uma foto aqui. Não precisamos celebrar isso aqui, cara. Não precisamos celebrar. Faz um bolinho. Faz um prato. Né? Terminou a faculdade, senta com os pais, com os irmãos. Fala: 5 anos aqui, 4 anos que vocês não me viram tanto aqui. Quero celebrar isso com vocês. Olha essa fase que nós passamos. Olha essa fase de enfermidade que nós enfrentamos. Vencemos. Vamos celebrar isso aqui. Vamos louvar o Senhor. Vamos. Isso daí era prática. As pessoas compravam o carro, consagrava o carro, mudava de casa, consagrava a chave. Isso pode parecer algo tão simples, mas essa é uma forma da gente celebrar. Amém, amados? Nós precisamos ter muita celebração. Celebrar o que Deus tem dado. Agora, também na época da celebração, a gente tem que manter a humildade, manter a gratidão, não esquecer de quem nos ajudou. E continuar mantendo o foco, não é porque você chegou nesse ponto que você tem que parar. Comece a estabelecer novos alvos, novas visões para você continuar, porque Deus tem novas vitórias para você. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra do Senhor na sua vida? Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra santa do Senhor? Essa palavra é dele. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração, irmão? Você pode ficar de pé comigo? Então, vamos ver quem lembra, hein? Vamos ver quem lembra. Tempo de plantar, tempo produtivo, tempo de colheita. E tem um 4º tipo de tempo, só para ficar aí, é o tempo ouro. O tempo ouro, você fala: mas qual que é o tempo ouro? O tempo ouro é aquele que a gente é marcado por buscar a Deus em primeiro lugar. É um tempo de envolvimento com coisas eternas. Você tem uma pessoa que trabalha com você, que estuda com você, que até financeiramente é próspera. É até uma pessoa legal, educada, qualidade de vida, tudo maravilhoso. Mas se ela não conhece Jesus, ela nunca teve até hoje um tempo ouro na vida dela. Porque ela não se envolve com coisas eternas. O alvo dela sempre é o próximo carro, a próxima casa, a próxima viagem. O tempo ouro é o tempo que você se envolve com as coisas de Deus. Então se torne, você que está aqui, nunca se viu como líder de célula, comece a se ver como líder de célula. Quem sabe o Senhor quer usar a sua vida, a sua casa, porque isso é se envolver com coisas eternas. Irmãos, dedicar a vida pelo Senhor. Eu já testemunho aqui para vocês, como é bom, eu faria tudo de novo. Nunca o reino de Deus nos tomou nada, pelo contrário, sempre acrescentou. Pessoas, conexões. Eu estava ouvindo aqui a pastora Fabi falar no início sobre a gente entender como o Senhor prospera a nossa vida, que Ele é o dono do ouro e da prata. A gente só fica pensando na soma. Mas será que eu ganhei mais? Será que eu tenho mais? Mas para pensar. E o que o Senhor poupou você de sofrer? Quantos livramentos Ele te deu, você não está nem sabendo? Ele te livrou do álcool. Ele te livrou da bebida. Se Ele não livrou alguém do álcool aqui, que Ele livre hoje.
Porque o álcool gera desbiose na sua vida. Te dá distensão abdominal, que pressiona o seu sistema de respiração. Você sente dor em tudo quanto é lado. Isso complica a sua vida. Promove gases tóxicos rodando no seu corpo inteiro, gerando fadiga, cansaço e desânimo. Por eu te amar, eu digo para você, fique livre do álcool, nem das doses sociais. Aí alguém está falando assim, quem falou? Você falou para ele? Não, pode ser que não tenha ninguém, mas se tiver, receba carinhosamente. O meu conselho para você, por te amar a gente fala a verdade. Então, tempo ouro, tempo é o tempo que a gente tem com as coisas eternas. Quando você dobra o seu joelho, você não está perdendo seu tempo. Você está acessando o céu, que não é controlado pelo tempo. Você tem conexão com o eterno o tempo todo. Quando você se relaciona com Deus, quando você cuida da sua família, quando você deixa de ganhar mais para proteger sua casa, você classifica aquilo como um tempo ouro. Quando você vai discipular alguém, quando você vai investir tempo para ajudar alguém a obedecer a palavra do Senhor, quando você está nos cultos, você está tendo um tempo ouro. Porque se de alguma forma essa palavra tem alcançado seu coração, imagina se você não tivesse vindo. Olha para o seu irmão e fala, parabéns por estar aqui, querido. Aliás, você poderia dar um aplauso para ele agora? Fala, deixa eu dar um aplauso para você, vai. Aplaudir que você veio. Continue assim. Se alguém faltou hoje, está perdendo tanto. Se alguém faltou hoje, talvez vai ficar pensando, nem sabe, né? É aquele nível de aprendizado, né? Os 4 níveis. Eu nem sei o que eu não sei. Depois que eu ouço, agora eu já sei o que eu não sei. E se eu coloco em prática, agora eu já sei o que eu sei. E quando eu pratico muito, eu já nem sei o que eu sei. Alguns assim, Em outras palavras, uma fase da minha vida eu erro sem saber. Depois, às vezes eu posso errar, mas eu já erro sabendo. Eu sei que tem um padrão novo. E aí quando eu quero obedecer a Deus, eu começo a acertar, mas é um acerto meio forçado ainda, porque eu ainda não sei lidar com aquilo. Eu tenho que fazer muita força, mas de praticar bastante eu vou acertar naturalmente. Se a palavra está fazendo sentido para muitos corações aqui hoje, se você errar em alguma coisa, você já está errando sabendo. Você tem uma referência. Quem não veio está errando sem saber. Ainda vai ter que passar da primeira fase. Ajuda os irmãos se você conhece alguém que não está aqui. Fecha os teus olhos. Obrigado.